Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora então praticar tudo que nós já vimos sobre noções básicas de conjunto fazendo alguns exercícios. Eu quero combinar com vocês o seguinte, eu vou colocar na tela o exercício, eu gostaria que vocês dessem pausa no vídeo, pegassem um papel, uma caneta, tentassem resolver e somente depois de ter tentado é que vocês continuam o vídeo para ver a resolução comentada, tudo bem? É muito importante tentar fazer um exercício para ver se existe algum conceito que não ficou claro, alguma dúvida que precisa ser sanada. Então, não deixem de tentar antes de ver a resolução. Isso é muito importante para o processo de aprendizagem de qualquer pessoa em qualquer disciplina, tá bom? E não só matemática. Exercício número 1, então. Considere o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, conjunto 3, conjunto 4, conjunto 2 e 5. Avalie se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Vamos agora ver as respostas para essas afirmações. 2 é um elemento de A. Verdade, o 2 é um elemento de A. Olhem o 2 aqui. O conjunto formado pelo elemento 2 é um elemento de A. Essa afirmação é falsa. Eu não tenho entre os elementos um elemento representado por um conjunto único, o conjunto do elemento 2. Falso. 3 é um elemento de A. Verdade, o 3 está aqui. O 3 é sim um elemento do conjunto A. O conjunto formado pelo elemento 3 é um elemento de A. Verdade, olhem aqui. Esse elemento é um conjunto, mas ele não deixa de ser um elemento. Ele é um elemento. No caso, ele é o conjunto formado por um único elemento, o elemento 3. Essa afirmação é verdadeira. 4 é um elemento de A. Falso, nós não temos o número 4 aqui como elemento. Não confundam 4 com o conjunto representado por esse símbolo aqui, que é um conjunto que tem um único elemento. Essa afirmação é falsa. O conjunto formado pelo elemento 4 é um elemento de A. Verdadeiro, olhem aqui. Esse conjunto é um elemento do conjunto A. 5 é um elemento de A. Falso, nós não temos aqui o 5 como elemento do conjunto A. O conjunto formado pelo elemento 5 é um elemento de A. Falso, nós também não temos o elemento conjunto de 5. Não se confundam, isso aqui é um elemento que é formado por um conjunto de dois elementos, 2 e 5. Um único elemento que possui o conjunto de 5 não está presente. Essa afirmação é falsa. Conjunto formado pelos elementos 2 e 5 são elemento de A. Verdadeiro, olha aqui, esse é um elemento de A. 3 é um subconjunto de A. Bom, para começar, a relação de inclusão representada por esse C, ela demonstra a relação entre dois conjuntos. O 3, da maneira como ele está escrito, nenhum conjunto ele é. Ele não está escrito entre chaves. Só por isso essa afirmação já é falsa. O conjunto formado pelo elemento 3 é um conjunto de A. Verdadeiro. Isso aqui é um conjunto, certo? Qual é o elemento desse conjunto? É o 3. Então, o 3 aqui, ele é sim um subconjunto de A. Não confundam, isso aqui é um conjunto formado pelo elemento 3. Ou seja, ele é esse elemento 3 aqui. Ele é sim um subconjunto de A. Não confundam, porque esse 3 aqui, ele está fazendo referência a este 3 e não a esse 3. Esse 3 é um elemento. Aqui eu estou fazendo uma relação de subconjuntos. O conjunto formado pelo elemento 4 é um subconjunto de A. Falso, né? Se eu tirar essas chaves aqui, eu estou falando do elemento 4. O elemento 4 não é um subconjunto de A. Falso. O conjunto formado pelo elemento conjunto de 4 está contido em A, ou é subconjunto de A. Verdadeiro. Se eu tirar aqui as chaves, eu tenho aqui um conjunto formado por um único elemento, 4. Esse conjunto é sim um subconjunto de A. Ele está aqui. O conjunto formado por 2 e 5 é um subconjunto de A. Notem, eu estou falando de conjuntos, então eu tenho que desconsiderar essas chaves. Logo, isso aqui não é um subconjunto de A. Nós não temos esse subconjunto aqui dentro.
o conjunto formado por 2 e 5 é um subconjunto de A. Verdade. Então, eu tenho um conjunto, que é essa primeira família de chaves, formado por um elemento que é outro conjunto. Sim, esse conjunto está contido em A. Ele está aqui. 1, 2 e 3 está contido em A. Bom, se eu tirar as chaves, eu estou falando que meus elementos é 1, 2 e 3. Eu tenho esses elementos aqui, 1, 2 e 3. Portanto, esse subconjunto está contido, sim, em A. Uma dica, sempre que vocês verem o símbolo de inclusão, representado por C ou C cortado, pensem que para vocês procurarem os elementos no conjunto, você tira uma família de chaves. Então, vou voltar a esse exemplo. Se eu desconsiderar essa primeira família de chaves, eu estou falando do 3. O 3 ele é um subconjunto de A? Sim, porque ele tem aqui como elemento. Então, toda vez que for C ou C cortado, desconsiderem a primeira chave para procurar se esse subconjunto está dentro dos elementos de A. Exercício 2. Considere esse conjunto e avalie se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Pause o vídeo e tente responder. Vamos agora para as respostas. 1 é um elemento de A e 2 não é um elemento de A. Bom, o 1 ele é um elemento de A, ele está aqui, e o 2 também. Logo, essa afirmação é falsa. O conjunto formado por 3 é um elemento de A. Verdade, ele está aqui, ele é um elemento de A. 3 não é um elemento de A. Verdadeiro, o 3 não está aqui, logo ele não é um elemento de A. O conjunto formado pelo elemento 1 é um conjunto de A. Estou falando de C e C cortado, vou tirar a primeira família de chaves, eu fiquei com 1. O 1 está dentro do A? Está, então é verdadeiro. A mesma coisa aqui, estou falando de uma relação de inclusão. Vou tirar a primeira família de chaves, 2. 2 está dentro do conjunto? Está, então é verdadeiro. Novamente, relação de inclusão. Eu tenho colchetes chaves 2 e chaves 3. O 2 entre chaves e o 3 entre chaves estão contidos em A? Estão, olha eles aqui. Isso aqui é um subconjunto possível para A. Essa afirmação é verdadeira. Estou falando de C ou C cortado, vou tirar a primeira família de chaves, 1,3. Eu tenho 1, mas eu não tenho 3. Então, esse conjunto não está contido em A. Conjunto vazio é um elemento de A? Sim, olha o conjunto aqui vazio. O conjunto formado pelo conjunto vazio é contido em A? Tiro a primeira família de chaves, eu tenho o conjunto vazio. O conjunto vazio está aqui, verdadeiro. O conjunto vazio não é um elemento de A. Falso. Nós acabamos de ver aqui que o conjunto vazio é sim um elemento de A. Conjunto formado pelo elemento 2 é um elemento de A? Verdadeiro. Ele está aqui. O conjunto formado pelo elemento 1 é um elemento de A? Não, falso. Eu não tenho aqui chaves 1, chaves. Não é um elemento de A. 5 não é elemento de A. Verdadeiro. Eu não tenho 5 aqui. Conjunto formado por 1 e 2 é subconjunto de A? Eu vou tirar chaves, tenho 1,2. Eu tenho 1 e o 2 aqui. Verdadeiro. Olhei para o C, é uma relação de inclusão. Vou tirar a primeira família de chaves. Então, me sobrou chaves, 2 chaves. Eu encontro chave, 2 chaves aqui? Encontro. Olha ele aqui. Está contido em A. Verdadeiro. Novamente, C ou C cortado. Tiro a primeira família de chaves, eu tenho os elementos 1, 2 e 4. Eu encontro eles no meu conjunto A? O 1 e o 2 eu encontro, o 4 não. Portanto, verdadeiro. Esse subconjunto não está contido em A. Novamente, C e C cortado. Vou tirar chaves, eu encontro 3. Eu encontro o 3 sozinho aqui? Não. Então, ele não é um subconjunto de A. Conjunto vazio está contido em A? Sim, é uma das regras que nós vimos na aula anterior. Para qualquer conjunto, o conjunto vazio está contido nesse conjunto. Verdadeiro. A está contido em A? Verdadeiro. É a outra regra que nós vimos na aula passada. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. E por fim,
estou falando de uma relação entre conjuntos, vou tirar a primeira chave, a primeira família de chaves que eu tenho, 4 e o elemento 0. O elemento 0 cortado eu tenho, mas o 4 não. Portanto, isso aqui é falso. Exercício de número 3. Considere as afirmações abaixo e escolha a alternativa correta. Afirmação 1. 2 é um subconjunto do conjunto 2, 5, 7. 2. O conjunto formado pelo elemento 2 é um elemento do conjunto formado por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Afirmação 3. 3 é um elemento do conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 4. E 4, o conjunto formado pelos elementos 2 e 1 está contido no conjunto formado pelos elementos 1 e 2. E aí, pessoal, quais são as afirmações corretas? Agora que você já tentou resolver, vamos para a solução. Bom, 2 é subconjunto desse conjunto. Para começar, se é uma relação entre conjuntos, eu preciso ter aqui chaves. Não tem chaves, isso aqui é automaticamente falso. 2. O conjunto formado pelo elemento 2 é um elemento desse conjunto? Não, os elementos desse conjunto são todos os números inteiros, maiores do que 0, sem ser conjuntos, são apenas elementos. Então, esse elemento não está aqui. Falso. 3 é um elemento desse conjunto? Sim, o 3. Olha o 3 aqui. E 4, esse conjunto está contido nesse? Verdade. Lembrem-se que todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. Algumas pessoas podem ter achado que isso era falso porque a ordem está diferente, mas lembrem-se que para conjuntos a ordem não importa. Portanto, afirmações corretas 3 e 4. Exercício 4. Seja o conjunto A formado pelos elementos 3 e conjunto de 3. E as seguintes proposições. 3 pertence a A, conjunto de 3 está contido em A, conjunto de 3 é um elemento de A. Quais são verdadeiras, pessoal? Vamos lá, tentem resolver. Vamos agora para a resposta. 1. 3 é um elemento de A? Sim, olha o 3 aqui. 3 é um elemento de A. O conjunto formado pelo 3 está contido em A? Sim, se eu tirar essas chaves aqui, eu tenho 3. E o 3 está dentro do A, verdadeiro. O conjunto formado pelo elemento 3 é um elemento de A? Sim, olha ele aqui, ó. Ele é um elemento. Portanto, todas são verdadeiras. Exercício 5. Se o conjunto E é formado pelos elementos M, N e o conjunto de N e de P, então P é um elemento de E, P está contido em E, M e N são elemento de E, N, NP está contido em E, ou M, NP é igual a E. Qual é a afirmação correta? Vamos lá, pessoal, deem pausa no vídeo e tentem resolver. Vamos agora ver a resposta. A resposta é a D, mas vamos ver por que as outras estão incorretas. P é um elemento de E? Não, os elementos de E são M, N e o conjunto formado por NP. Essa afirmação é falsa. P está contido em E? É uma relação de conjuntos, eu vou desconsiderar minhas chaves. Eu encontro o P sozinho aqui? Não, então isso aqui é falso. M e N é um elemento de E? Não, novamente os elementos de E são 3. Primeiro, M, segundo, N, terceiro, o conjunto formado por N por P. Essa alternativa é incorreta. MNP é igual a E? Não. E, que nós temos no enunciado, é igual a M, N e o conjunto de NP. Isso aqui é falso. Portanto, a gente só fica com a alternativa D e que está de fato correta. Vamos ver por quê. Eu estou falando de uma relação entre conjuntos. Vou tirar a primeira família de chaves. Eu encontro o N aqui? Encontro. Eu encontro o conjunto formado por NP? Encontro. Então, isso aqui é um subconjunto de E. Essa alternativa está correta. Exercício 6. Para os conjuntos A, formado pelo elemento A, e B, formado pelos elementos A e A, podemos afirmar. Deem pause no vídeo e tentem resolver. Vamos agora ver a alternativa correta. A alternativa correta é a letra E. A é um elemento de B? Sim. Olha o A aqui, ó, o Azão. O A é sim um elemento de B. Essa afirmação está correta, mas vamos ver as outras. B está contido em C?
Ou seja, o que essa afirmação nos diz é que todo elemento de B está contido em C. Pessoal, aqui eu acho que eu escrevi errado, aqui era para ser A, tá bom? Então aqui onde está C, considerem como A. B está contido em A? Não. A não tem todos os elementos de B. Essa afirmação é falsa. A é igual a B? Não. Para um conjunto ser igual a outro, todos os elementos de um tem que ter no outro e todos os elementos do outro tem que ter nesse um. Esses conjuntos não são iguais. A é um elemento de B? Não. Os elementos de B são Azinho e o conjunto formado pelo elemento A. Falso. Azinho é igual a Azão? Não. Portanto, a alternativa correta, alternativa E. Exercício 7. Dado o conjunto A, B, C, D, E, F, G, o número máximo de subconjuntos distintos é... Tentem resolver. Vamos agora ver a resposta. Lembrem-se que toda vez que a gente quer saber o número de subconjuntos de um conjunto, é só a gente fazer 2 elevado a n, sendo n um número de elementos. Esse conjunto tem 7 elementos, portanto, o número máximo de subconjuntos é 2 elevado a 7, que é 128, alternativa B. Exercício 7. Se A é formado pelos elementos 1, 3 e 5, então o número de subconjuntos não vazios de A é... Tentem responder. Vamos agora para a resposta. Bom, o número de subconjuntos de um conjunto é sempre dado por 2 elevado a n, sendo n o número de elementos do conjunto. Eu tenho 3 elementos, então eu vou ter 2 elevado a 3 subconjuntos, no caso 8. Entretanto, lembrem-se que todo conjunto das partes possui um conjunto vazio. Então, se ele pergunta o número de subconjuntos não vazios de A, eu preciso tirar 1 do total dos subconjuntos, porque desses 8, 1 é o vazio. Então, 8 menos 1, 7. Eu tenho 7 subconjuntos não vazios no conjunto das partes de A. Fechado? Exercício 8. Se n é o número de subconjuntos não vazios do conjunto formado pelos múltiplos estritamente positivos de 5, menores do que 40, então o valor de n é... Tentem responder. Vamos agora para a resposta. Eu dividi a resolução em 3 partes, tá bom? Então, primeiro, vamos chamar de conjunto C o conjunto formado pelos múltiplos estritamente positivos de 5 menores do que 40, que é o que o enunciado nos traz. Então, esse conjunto ele é formado pelos elementos 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35, beleza? Que são todos os múltiplos estritamente positivos de 5 menores do que 40. Parte 2. Se o conjunto C tem 7 elementos, então o número de subconjuntos de C vai ser 2 elevado a 7, 128 elementos. Terceira parte, todo conjunto possui um subconjunto vazio. Então, o número de subconjuntos não vazios de C é o 128 menos 1, que vai ser 127, alternativa A. Bom, pessoal, com isso a gente acaba toda a parte de noções básicas de conjuntos. Espero que vocês tenham conseguido acertar a maioria das questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar nos comentários. E na próxima aula vamos continuar falando sobre conjuntos, mas com alguns assuntos que são um pouco mais complicados. Até mais e obrigado por terem assistido.